Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, Deus é bom, amém, queridos? Hoje, meu querido, eu vou dizer para você que a palavra mexeu um pouco conosco, amém? Você ama a palavra? Aleluia, então tá bom. Eu quero dizer para você que o primeiro a ser ministrado foi eu, porque eu fui o primeiro a estudar o assunto, amém? Então, eu fui o primeiro a ser ministrado. Nós recebemos, nesse final de ano, algumas palavras sobre um novo ciclo que essa igreja vai entrar. Nós recebemos uma palavra da Marcela aqui, da profeta Marcela, em nome do mestre, amém? Ela debaixo da unção profética, ela falou: pastor, as águas não vão dar no tornozelo, não vão dar no joelho, não vão dar no lombo, vai ser preciso passar a nado, amém, queridos? Então nós vamos entrar assim no novo ciclo com o Senhor, nós vamos mergulhar em águas mais profundas com o Senhor, amém? Nós vamos desfrutar de um novo nível do poder do Senhor nesse lugar, um novo nível de unção nesse lugar, amém? Nós vamos sim desfrutar de um avivamento nesse novo ano, amém, queridos? Mas tem duas coisas que nós precisamos nos atentar para não ficarmos de fora desse fluxo que a nossa igreja vai entrar. A primeira coisa que nós precisamos nos atentar é viver em paz com todos os irmãos. Ou seja, eu não posso viver ofendido com o meu irmão. E outra coisa que eu preciso também é viver e me atentar é a questão de santidade. Se eu não viver uma vida de santidade, isso também vai me impedir de eu entrar nesse novo ciclo individualmente que a igreja vai entrar. Então, para eu não ficar de fora, eu não posso viver uma vida de ofensa, e também preciso viver uma vida em santidade. Amém? Porque essas duas coisas podem me impedir de entrar nesse fluxo que a nossa igreja vai entrar. Amém, queridos? Como eu não vou conseguir numa única noite ministrar sobre ofensa e sobre santidade, nós temos que escolher um assunto, amém? E nós escolhemos, ou eu escolhi, o Senhor escolheu, para nós falarmos nessa noite sobre ofensa. Amém? Então nós vamos falar nessa noite sobre ofensa, amém? A tentação da ofensa, viver ofendido, amém? Viver entristecido com a ofensa do meu irmão é uma tentação. Viver ofendido, viver ressentido é uma tentação. Amém? Você pode escolher com que a ofensa passe, ou você pode escolher meditar na ofensa. E se você optar em meditar na ofensa, Satanás ele vai convencer você que você foi tratado erroneamente e injustamente. E isso vai afetar o seu relacionamento com pessoas e grupo de pessoas com um sentimento de queixa, de ferido e de ofensa. Amém? Lembra que no lugar mais perfeito que existia, que era o céu, Satanás ele conseguiu persuadir com seus argumentos sutis os anjos. Você imagina nós, ele tem ferramenta o suficiente também para tentar nos argumentar com a sua sutileza, e se a gente escolher meditar na ofensa, ele vai nos convencer que nós fomos injustiçados e tratados erroneamente. Amém? A ofensa é uma tentação. Amém? Mas a palavra do Senhor também nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, que não nos veio tentação que não fosse sobre-humana. E Deus é fiel e não permitirá que nós vamos ser tentados além da nossa força. E juntamente com a tentação, Ele vai providenciar o livramento ou escape para que possa suportar.
A ofensa é uma tentação, mas existe um escape. Existe uma maneira que a gente consiga suportar. Amém, queridos? E Ele mesmo providenciou isso para nós. Amém, queridos? Não vamos viver magoados, não vamos viver ofendidos, porque isso vai atrapalhar o mover do Senhor em nossas vidas. Amém? E lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 1, ele diz que é inevitável que venha a ofensa ou o escândalo. Ou seja, é inevitável que venha o escândalo. Não tem como evitar o escândalo, não tem como evitar a ofensa, é inevitável. Ela vai vir. Amém? Eu não consigo impedir de um pássaro voar sobre a minha cabeça, é inevitável. Ele vai voar lá em cima, eu não vou conseguir pular, eu não vou conseguir impedir que ele voe sobre a minha cabeça, mas fazer um ninho, eu posso evitar. Amém, queridos? Então, Satanás, ele pode jogar algumas sugestões, mas você não medite nela. Não deixe que isso vire um ninho na sua cabeça. Impeça que ele crie esse ninho na sua cabeça. Amém, queridos? E essa palavra escândalo, escandalon, é uma armadilha. É uma isca onde Satanás coloca em um gancho, pronto para te fisgar. Ou seja, a ofensa é uma armadilha de Satanás, no qual ele coloca no gancho uma isca para que você morda. Amém? Então a ofensa é uma armadilha de Satanás, é uma isca que ele coloca para te fisgar. Amém, queridos? E quem é que te ofende? Aquele que te ofende não é o que te odeia, não é o seu inimigo. Quem te ofende é seu amigo, é o íntimo seu, é aquele que você tem expectativa. Amém? É o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão, é o seu filho, é o seu líder de setor, é o seu irmão que cultua com você. Amém? É o seu pastor. Amém? É ele que te ofende, ou seja, aquele que você tem maior expectativa, é esse que te ofende, é esse que vai te ofender. Amém, queridos? Eu cuido muito, às vezes, quando eu desço lá de cima, do anexo operacional, e venho com a cabeça pensando em números, em planilha, em resolver uma porção de coisa, e às vezes eu desço aqui na igreja, e aí tem uma porção de irmãos e irmãs no hall, eu venho com a cabeça pensando no que eu tenho que fazer, eu passo direto. E nem falo. Eu falo, meu Deus, eu passei direto. E aí eu volto lá, gente, me perdoe. Eu estava com a cabeça tão em outro lugar, o que eu ia resolver, que eu acabei nem passando falando com você. Eles não tem problema nenhum não. Mas se eu não tivesse falado e voltado, ei, o pastor passou aqui, nem falou com a gente. E aí fica ofendido, porque o pastor passou com a cabeça em 300 coisas e não te deu uma boa noite. Mordeu a isca de Satanás. Ficou ofendido com uma pequena coisa, porque aquele que você tem mais expectativa é esse que vai te ofender. E eu não estou inventando isso. Abre só a sua Bíblia comigo, em Salmos, no capítulo 55, você está comigo? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Salmos 55, olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Salmos 55, você chegou no texto? Aleluia. Salmos 55, ele fala assim, no versículo 12: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Eu gosto da versão viva, que diz que me ofende. Não é o inimigo que me ofende. E aí ele continua a dizer: se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia que me exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu,
homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ou seja, quem te ofende não é o que te odeia, não é o seu inimigo, é o seu amigo, é o seu íntimo, é aquele que ia para a casa de Deus com você, é esse que te ofende. Amém? Não é um inimigo, não é uma pessoa que você não conhece, mas é um amigo seu, um íntimo seu, é esse que te ofende. Amém, queridos? E é inevitável que não venha a ofensa. Você não consegue evitar de ofender alguém. O próprio Jesus não conseguiu evitar isso. Em 1 Pedro, no capítulo 2, ele fala que ele era uma pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ou seja, até o próprio Jesus escandalizou outros. Amém? O homem mais perfeito que andou nessa terra, não conseguiu não escandalizar o outro. Nós vemos os fariseus, quando ele ensinava, eles se escandalizavam por conta do ensino dele. Nós vemos os seus familiares, lá em Marcos, no capítulo 6, quando ele fala que o profeta não tem honra na sua própria casa, a Bíblia diz que eles diziam: não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de Judas? Não vive as suas irmãs no nosso meio? E se escandalizaram nele, ou seja, se ofenderam neles, os da sua própria terra. E os seus discípulos, quando ele diz: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não está em mim. E ele diz: duro é esse discurso, e se escandalizaram nele. Amém? Então nós vimos que o próprio Jesus, ele foi uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa. Ou seja, alguns se escandalizaram com Jesus, alguns ficaram ofendidos com Jesus. Amém? Jesus era o homem mais perfeito, e você acha que o seu irmão não vai te ofender? E você acha que o seu pastor não vai te ofender? Amém? A ofensa é inevitável ela vir. Amém? Eu só não posso morder a isca da armadilha de Satanás. Eu tenho que deixar com que ela passe. Eu não posso escolher meditar nela. Amém? Eu tenho que fazer algo com ela. E é isso que nós vamos ver. O que nós devemos fazer? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Amém? Aleluia. Vamos aprender o que fazer com a ofensa. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Você chegou em Hebreus capítulo 12? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 12: seguir a paz. Ele diz seguir a paz, procurar, ou mesmo caçar. Ou seja, é algo que você não vai conseguir encontrar facilmente. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Eu não falei não? Jeová dos crentes. Aleluia. Então tá bom, varão, não me deixa só não. Então diz assim: seguir a paz. Ou seja, seguir a paz é procurar, ou mesmo caçar. Amém? Você vai ter que caçar a paz. Ou seja, não é algo simples, não é algo fácil de fazer. Você vai ter que colocar força, empenho. Você vai ter que caçar ferozmente a paz com o seu irmão. Então isso que ele está dizendo. Amém? Seguir a paz é algo que vai te dar trabalho, que você vai ter que colocar força, que você vai ter que colocar empenho. Amém? Seguir a paz com os irmãos. E ele diz: seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor, ou vai aparecer, ou vai permitir ser visto.
Eu gosto do que o Rick Rennie disse, o doutor em grego. Ele diz que esse verbo ele se aplica não ao futuro, mas agora e de imediato. Ou seja, uma vida sem paz, uma vida em ofensa com meu irmão, eu não vou ver a presença do Senhor agora, imediatamente. Ou seja, a ofensa, ela vai te impedir de você desfrutar do poder e do avivamento do Senhor agora, nesse exato momento. Amém, queridos? Aleluia! Você precisa colocar força para buscar essa paz e não viver em ofensa. Você vai ter que procurar ferozmente, vai ter que ter empenho para viver em paz e não viver em ofensa. Amém, queridos? É algo que você precisa buscar, é algo que precisa botar força. Amém? E aí ele continua no próximo versículo, ele diz: atentando diligentemente. Essa palavra, atentando diligentemente, é episcopos, que é a junção de duas palavras, sobre e olhar, ou seja, supervisão. Atentando diligentemente é supervisão. Amém? Nós vemos em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: aquele que deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. E nós vemos a NVI traduzindo essa palavra episcopado como bispo. O que ele está dizendo? Que nós devemos ser supervisores, bispo do nosso próprio coração. Aleluia! Você precisa ser o bispo e o supervisor do seu coração. Amém? E aí ele continua a dizer, ele continua a falar, atentando diligentemente, supervisor, bispo, amém? Porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus, e não haja raiz de amargura. Então eu preciso ser o supervisor do meu coração, para que não gere no meu coração raiz de amargura. Raiz não é algo superficial, é algo profundo, que penetra em terra. Amém? E amargura é cáustico, é afiado. E tem outra palavra que eu vou ver para você. Aleluia! Deus é bom. É cáustico, é afiado e é azedo. É tão interiormente azedo que isso transparece na sua face como uma carranca. É isso. Amém? Então isso é amargo, é azedo, é cáustico, é afiado. Amém? E como é que você sabe uma pessoa amarga? É só deixar ela falar. Ela começa a falar e ela começa a falar queixa. Ela começa a falar amargura. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E como é que eu sei o fruto do coração da pessoa? A Bíblia fala sobre fruto de lábios que confessam o seu nome. É só deixar falar que o fruto vai aparecer nos lábios. Ela vai falar queixa, ela vai falar amargura. Amém? E o que é amargura? É a vingança não satisfeita no nível que você deseja. A amargura é a vingança não satisfeita no nível que você deseja. Você está amargo. Amém? É porque você quer vingança, e essa vingança não foi satisfeita no nível que você deseja. Amém, queridos? E aí ele continua o texto: raiz de amargura. Amém? Que o que? Vamos no texto, me acompanha. Que o que é, Rafael? Brotando. Ou seja, que brotando. Não cresce uma árvore grande. Ele brota. É um broto que acabou de romper do solo, que você facilmente, como supervisor e bispo do seu coração, já identificando, você tira simplesmente com 2 dedinhos.
Amém, queridos? Mas se você escolher meditar naquilo, isso vai virar uma raiz, uma árvore. Isso me faz lembrar de uma árvore que a gente tirou na nossa servidão do nosso estacionamento. Tiago lembra disso. Que trabalho! A gente usou uma retroescavadeira, serra elétrica, machado, facão. A raiz, ela já estava penetrando tão profundamente na terra, que ela se alastrou e começou a trazer dano àquilo que estava próximo dele. Ela trouxe dano na calçada, ela trouxe dano na caixa de passagem da água, ele trouxe dano ao muro. Tamanho já era a raiz de amargura, e é isso que faz. Começa a trazer dano não só na sua vida, mas naquele que te envolve. Amém? Aleluia. E aí ele diz que brotando te perturba. Perturba, te incomoda, te atormenta quando você pensa no assunto. Amém? Aleluia. Quando aquela pessoa é abençoada, você chega a ficar com raiva. Quando você vê a pessoa, você desvia, porque isso te perturba. Amém? Mas aquela pessoa não acordou e pensou assim: hoje eu vou ofender meia dúzia de pessoas. Não. Às vezes ela nem sabe que te ofendeu. Amém? Às vezes ela nem sabe o que fez com você. É você que está colhendo isso, essa amargura. E aí, a última palavra, que não haja alguma raiz de amargura que, continua aí por favor, que brotando vos perturbe, e por meio dela, muitos serão contaminados, o que eu disse, maculado, manchado. Ou seja, você mancha o outro. Amém? Quando você deixa cair um suco de uva num tapete branco, você pode esfregar, mas a mancha vai ficar lá. Um dia, quando essa pessoa fizer alguma coisa com essa pessoa que você manchou, isso não vai gerar nenhum broto, isso vai gerar uma raiz de amargura, porque ela vai lembrar de tudo aquilo que você a contaminou, que você a manchou. Então, quando você vive numa raiz de amargura, aqueles que te envolvem, você contamina, você mancha. Porque você toda hora fala das suas feridas. Para qualquer um, você só quer falar. Amém, queridos? Aleluia. É culto de libertação. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Mas eu preciso ser supervisor do meu coração, bispo do meu coração, para que quando a ofensa chegar, eu já identifico: opa, é uma armadilha, eu não vou morder essa isca. Amém? Tá um brotinho ainda, arranquei, joguei fora e vou viver em paz com meu irmão. Eu vou seguir a paz com meu irmão. Eu não vou cortar o fluxo do poder, do mover do Senhor na minha vida, porque eu estou vivendo em ofensa. Rabassúria. Amém? Aleluia. E nós precisamos entender a ação de Satanás. E para a gente entender a ação de Satanás, é necessário a gente ver 3 palavras: cilada, desígnio e diabo. Essas 3 palavras unidas, nós vemos a ação de Satanás. Cilada é métodos, que é a junção de 2 palavras, meta e odos, como estrada, como uma estrada, cilada. E a palavra desígnio, que significa mente, ou seja, como numa estrada da sua mente. E a palavra diabo não é só um nome, mas também é o ofício dele. A palavra diabo é diabolos,
que é a junção da palavra dia, através, e balos, lançar. Ou seja, lançar algo até que atravesse. Ou seja, Satanás ele fica como na estrada da nossa mente, lançando algo até que atravesse. É assim que ele faz. Amém? É assim que ele age. Amém? Ele vai tentar te convencer, te persuadir que você foi ofendido. Amém? E nós vemos esse exemplo na vida de Judas. Eu quero que você abra sua Bíblia, lá em João, no capítulo 13. João, capítulo 13. Aleluia. João, capítulo 13. Você abre comigo, por favor. Aleluia. João, capítulo 13. Você chegou? João capítulo 13, versículo 2. João capítulo 3, versículo 2. João capítulo 13, quem falou 3 aí? É 13. João capítulo 13, versículo 2. João 13, 2. Amém? Você chegou no texto? Ele diz assim: durante a ceia, tendo o quê? Tendo o quê? Já. Ou seja, tendo já. Ele já havia feito o que ele precisava fazer, o diabo. Amém? Tendo já. Aí ele diz, tendo já o diabo posto. Essa palavra posto é a palavra diabolos ou balos, ou lançar. Ele já havia lançado. Amém? Ele já havia lançado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Aqui, nessa ceia, ele já havia colocado no coração de Judas em traí-lo. Amém? Já havia acontecido, já havia criado raiz, já havia descido para o coração, já não estava mais na sua mente, amém? Já estava no seu coração, nessa ceia, em traí-lo, em trair a Jesus, amém? E quando é que isso pode ter acontecido? Isso pode ter acontecido, amém? Há 6 dias antes da ceia, quando ele vai à casa de Lázaro, a qual ele havia ressuscitado, e ali eles haviam feito uma ceia para Jesus, e nós vemos Marta preparando tudo, honrando ao Senhor Jesus, servindo, e nós vemos Lázaro, aquele no qual ele havia ressuscitado, sentado com ele à mesa, honrando a Jesus com o seu tempo. Amém? E aí nós vemos Maria, no qual ela pega um bálsamo, amém, de nardo puro, e derrama aos pés de Jesus, e seca com os seus cabelos, amém? Aquele nardo puro, aquele perfume, ele custava 300 denários. Um denário equivale a 1 dia de trabalho. Ou seja, ali ele está falando de 300 dias de trabalho. Amém? 300 dias de trabalho são 10 meses. Amém? E a gente falar no mínimo, no salário mínimo, nós estamos falando de 14 mil reais. Amém? E aí quando Judas vê aquilo, um perfume sendo derramado aos seus pés, ele diz, poderia vender isso e dar aos pobres. Mas Jesus o repreende e disse, deixa. A NVI diz, deixa em paz. Ela guardou isso para o dia que me embalsamasse. Amém? Os pobres vocês vão sempre ter convosco, mas eu nem sempre estarei convosco. Amém? E você percebe que Jesus repreende a Judas em público. Amém? Quando você erra no secreto, a correção vai ser no secreto, mas quando você erra em público, a correção vai ser em
público, e porque ele foi corrigido em público, ele ficou ofendido, e o diabo lançou no coração dele a ofensa, no qual criou uma raiz de amargura, no qual ele desejava vingança até no nível que ele desejava. Ou seja, ele deixou de ser amigo para ser um traidor, porque aquele quem o ofendeu não era quem o odiava, aquele quem o ofendeu era o seu amigo, era o seu íntimo, era Jesus Cristo, amém? E quando ele busca a vingança no nível que ele desejava, isso foi além. Jesus foi preso, foi crucificado, e a consequência dessa ofensa foi a morte de Judas, que ficou com remorso e se enforcou. Eita Jeová, já foi cientificamente provado que a amargura causa câncer. Só prejudica você, o outro às vezes nem sabe, e você está vivendo uma amargura, não consegue dar um sorriso, fica com uma cara de carranca. Amém, queridos? De amigo a traidor, é o que a ofensa faz. Ele mordeu a isca de Satanás e ficou ofendido. Amém? E ficou ofendido. E nós temos que ter cuidado aqui, porque na correção, presta atenção, líderes dessa igreja, principalmente você, na correção, Satanás, ele vai tentar te fisgar. Na correção, ele vai tentar armar uma armadilha para você, colocar uma isca e um anzol, para fisgar você. Ficou quieto aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 5, ele diz: não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando é reprovado, porque o Senhor corrige aquele que ama. Então ele diz: não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando é reprovado. Desmaieis, essa palavra é cansado, sem esperança, desanimado, fica pesado. E é o que acontece quando você é corrigido, e Satanás fica doidinho para te fisgar na ofensa. E quando você começa a ficar ofendido, você já começa a pensar: eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou exausto, eu vou deixar esse departamento. Aí você perde a esperança. Você sabe que foi Deus que te colocou naquele lugar, mas você perde a esperança. Eu vou entregar isso e vou dedicar a minha profissão, eu vou estudar, eu vou fazer outras coisas. Ficou silêncio. É porque você já está ofendido. E aí você fica desanimado, exausto, cansado, perde a esperança até do seu chamado, porque você está ofendido. Está fisgando a isca de Satanás, está querendo deixar tudo e voltar a pescar, porque você está ofendido. Amém? Aleluia. Forte. Amém? Aleluia. Jesus, ele também foi ofendido. A Bíblia diz que a tentação a ofensa é uma tentação. Amém? E a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Se Jesus foi tentado em todas as coisas, e a ofensa é uma tentação, ou seja, Jesus também passou pela tentação da ofensa, só que ele era o supervisor do seu coração. Amém? E aí nós vemos Jesus, você imagina essa cena, Jesus chamando os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Era amigo deles? Era íntimo dele? Sim, eram os mais íntimos, tanto que ele chamou os três. Amém? E naquele momento de maior pressão de Jesus, ele chama esses três no Getsêmani, e chama eles para quê? Para orar com ele. E aí Jesus dá uma distância deles,
e vai orar. Jesus, ele volta 3 vezes e pega os seus amigos dormindo. Imagina a decepção. Eu dedico 3 anos da minha vida a vocês, treinando você, instruindo vocês, e agora, quando eu mais preciso de vocês, vocês não conseguem orar 1 horinha? Eu nunca pedi nada a vocês, eu só pedi para orar agora 1 hora, e vocês não conseguem fazer isso? Ficou ofendido, amém? Mas ele era supervisor e bispo do seu coração, não deixou aquilo cair para o seu coração, amém? Então você percebe que a ofensa não é só de um liderado para com o líder, mas o líder também pode ficar ofendido com o seu liderado, quando esse não supre a sua expectativa. E aí tem que ter cuidado para você não matar aquele seu liderado, e não apostar mais nele, não investir mais nele. Mas não foi isso que Jesus fez, porque Pedro, ele não orou, Pedro negou a Jesus, mas nós vemos Jesus restaurando ele lá no mar de Tiberíades da Galileia. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Você não supriu a minha expectativa, Pedro, mas eu não desisto de você, eu invisto em você, eu não fico ofendido com você, aleluia. E Pedro foi edificado sobre ele, a igreja, sobre essa revelação, não sobre Pedro, sobre a revelação que ele teve. Os caras estão me olhando aqui do lado. Amém, queridos? Aleluia. Então nós temos que ter cuidado com o nosso coração. E qual é a solução? Qual é a solução para a ofensa? Abre comigo a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 17. Você está comigo, amado? Aleluia. Lucas capítulo 17. Amém? Versículo 3. Aleluia. Olha o que ele diz: acautelai-vos, ou seja, tome cuidado, controle a si mesmo. Essa é a ação do supervisor. Acautelai-vos, tome cuidado, cuide de si mesmo, é a nossa ação, aquele que supervisiona o coração, amém? Ele diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se arrepender, perdoa-lhe, amém? E ele diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. Não é repreender com dureza, é falar a verdade em amor, como diz a Nova Versão Transformadora, amém? Mas é necessário o confronto, amém? Eu não posso deixar passar, eu preciso repreender, eu preciso confrontar, mas não é com dureza, amém? É falar a verdade em amor. E aí, antes de você ir para o confronto, existem 3 instruções que eu quero te dar. A primeira instrução é fazer da situação um ponto de oração. Porque se você vai para uma luta sem orar, você está indo para uma luta desarmado, para uma guerra sem as suas ferramentas corretas. Então, antes de você ir para o confronto que é necessário, você precisa fazer da situação um ponto de oração. E aí você vai orar pela pessoa no qual ela te magoou, no qual ela te ofendeu. Você vai orar por ela, porque essa pessoa que te magoou, que te ofendeu, ela é tua inimiga, não é? Não é não? Não é a pessoa que te odeia? É o quê? Amigo, é íntimo. Ele é teu amigo, ele é teu íntimo. E aí o que você vai fazer? Você vai orar por ela e você vai lembrar e dar graças ao Senhor pela vida dela, porque não é possível que ela é um íntimo seu, o seu amigo, ela nunca fez nada que acrescentou na tua vida. E aí quando você começa a dar graça, porque ele era teu amigo, e você ora por ela, as pedras que você estava com 7 delas, doida para encontrar ela e lançar.
Aí o que você vai fazer? Ele era meu amigo, ele é meu íntimo. Quantos benefícios ele fez na minha vida? E aquela amargura, a vingança, não satisfeito no nível que você deseja, você já não deseja mais a vingança. Porque você lembra do benefício que o seu íntimo amigo fez a você. E aí você solta as pedras. Amém? E aí, quando você vai também o segundo ponto, você faz a situação um ponto de oração, e a segundo, você não vai para o confronto querendo julgar, mostrar à pessoa que ela está errada. Você não vai fazer isso, amém? Você vai alinhar a comunicação com ela, para que vocês dois consigam trabalhar juntos. Ele não está na guerra e é teu adversário, está no outro lado e você no outro, não. Ele era seu amigo, seu íntimo, amém? Então você não vai para o confronto para julgar ela, e para julgá-la e mostrá-la que ela estava errada, amém? Porque ela não está no outro lado. Vocês vão alinhar, acertar a comunicação de vocês, para que vocês consigam trabalhar juntos, amém? Olha, você falou daquele jeito, eu fiquei ofendido, nem sabia, surpresa para a pessoa. E aí vocês vão alinhar a comunicação de vocês e vão conseguir trabalhar junto. E o outro ponto é, lembra que você também já ofendeu alguém. Então quando você fizer esses 3 pontos, e aí você vai repreender, aí você vai para o confronto, amém? E aí a Bíblia diz, se ela, no versículo, acautelar, se teu irmão pecar contra ti, repreenda, e se ela se arrepender, o que você faz? Perdoa, libera, deixa passar. Perdão é liberar, é deixar passar. Então quando ela se arrepende, o que você vai fazer? Deixar passar. Não vai ficar meditando naquilo, porque você perdoou, você deixou passar, amém? E aí o versículo 4 ele diz, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, pesado, olha só o que ele está falando, não é somente uma ofensa, eu perdoo. Aí ele fala, se por 7 vezes no dia, misericórdia, o rapaz tem que se esforçar para te magoar. Ou seja, se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, o que você vai fazer? Perdoa, deixa passar, amém? E aí, no versículo 5, ele diz assim, então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, pelo amor de Deus, aumenta a nossa fé. 7 vezes no dia, aumenta aí, não vai dar não. É, meu irmão, aumenta a tua fé também. Porque você tem que fazer isso que a Bíblia está instruindo. Amém? Aleluia. E aí, Jesus ele continua. E aqui Jesus vai ensinar a gente a arrancar a ofensa. Ele vai ensinar a arrancar a ofensa. Amém, queridos? E aí ele diz no versículo 6, respondeu-lhe o Senhor, se tiver de fé, como um grão de mostardas, direis a esta amoreira. Ele está fazendo uma comparação da ofensa com uma amoreira. E a amoreira nessa região era uma amoreira preta, no qual ela se lastrava em qualquer tipo de solo, ela crescia, principalmente no solo mais seco. E a sua madeira era durável, ela era perfeita para fazer caixão. As suas raízes, elas eram profundas, e o seu fruto amargo, e ela era polinizada por uma
vespa que enfiava o seu ferrão no coração do fruto. É o que a amargura faz. Ela cresce profundamente, produz fruto amargo, raiz de amargura. Ela cresce em qualquer solo, principalmente no seco. Amém? E se permanecer, ela pode até te levar ao mesmo fim que Judas. Amém, queridos? E ela é polinizada não pela vespa, mas pelo próprio Satanás. Quando ele lança algo na sua mente, ele fica na estrada da sua mente, lançando, até que você acate. E aquilo que era da mente, desce no coração e vira uma raiz de amargura. Amém? Ele faz essa comparação. E aí, olha o que ele continua a dizer. Ele fala, a amoreira, arranca e transporte ao mar. Ele diz, arranca-te e transplante, ou se planta no mar. Quando ela é plantada no mar, a água salgada impede o seu crescimento e o sal a mata. Então, ele está fazendo uma comparação da ofensa com a amoreira. E ele diz o que nós devemos fazer. Ele diz, diga a amoreira, ou diga a sua ofensa. E aí o que diz na última palavra? Transporte para o mar e ela o que? Vos obedecerá. Então quando você falar para a amargura, para falar com a ofensa, para dizer para ela sair, ela vai te obedecer. Se você não falar com a tua emoção vai falar com você. Se você não dominar a sua emoção vai te dominar. Chega de agir, de pensar, de falar segundo a sua emoção. Você é o supervisor do seu coração. Você é o bispo do seu coração. Quem manda na sua vida é você. Diga a ela, saia, e ela vai te obedecer. É assim que você arranca. Você vai dizer, eu recuso esse sentimento de ofensa. Eu digo para você, saia, e ela vai sair, ela vai te obedecer. Chega de viver ofendido. Domina sobre as suas emoções. Domine sobre você. Você é o supervisor do seu coração. Aleluia, arranca esse troço que te faz mal, que impede o seu crescimento, que impede o fluxo do poder e do avivamento do Senhor na tua vida. Se levante hoje com autoridade e diga a sua emoção. Aleluia. Chega. Dá um basta. Aleluia. Quem manda em você é você, não é os seus sentimentos. Aleluia. Aleluia. É preciso perdoar, meu irmão. É preciso você falar com as suas emoções. O Senhor diz, se você não perdoar, não será perdoado. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, Ele perdoai as nossas ofensas, como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. Jesus, Ele diz, quando você estiver orando e lembrar que tem alguma coisa com o teu irmão, perdoa. Se você não perdoar a ofensa do seu irmão, eu também não vou perdoar a sua ofensa. Sabe que Ele fala sério? Algumas das vezes a gente não fala sério. Sabe quando você está indo para um determinado lugar e você está com muita pressa? E aí você encontra uma pessoa no meio do caminho e sabe que aquela pessoa ela fala bastante. Mas você está com muita pressa. Muita pressa. E aí, meu Deus, eu estou com muita pressa. Eu preciso, estou em cima do horário. E aí você encontra aquela pessoa, você fala, glória a Deus. Vamos marcar para a gente almoçar, para a gente tomar um café, alguma coisa. Você não falou sério quando você deu glória a Deus. Você não falou sério quando você disse que ia almoçar com ela, ia marcar para tomar um café. Você só queria se livrar. Você queria só ir para o seu compromisso. Você não estava falando sério. Mas Deus, quando Ele diz para você perdoar, que você não vai ser perdoado se você não perdoar, Ele fala sério. Ele não fala brincando. Perdoai e será perdoado.
Se não perdoar a ofensa do outro, eu também não vou te perdoar a sua ofensa. Ele fala sério, ele não fala brincando. Ele não está dando desculpa não, ele está falando muito sério. A gente vai terminar Mateus 18, 21. Ele diz assim, você chegou? Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, mas não era 7. Agora aumentou. 490. 490. Meu irmão, ela vai te ofender mais de uma vez por ano. Todo dia ela vai te ofender. E todo dia você vai ter que fazer o quê? Perdoar. Amém? E aí ele continua a falar no versículo 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Preste atenção. Um talento, ele equivale a aproximadamente 6.000 denários. Um denário é um dia de trabalho. 6.000 talentos são 6.000 dias de trabalho. Ou seja, 10.000 talentos é 60 milhões de dias de trabalho. Isso dá em torno de 164 mil anos de trabalho. Isso dá em torno de 2 bilhões e 700 milhões de reais, se a gente considerar um salário mínimo de 1.412. Ou seja, essa dívida era impagável. Não tinha como pagar a dívida. Era impagável. Ele podia trabalhar o tanto que ele quisesse, ele podia se esforçar o tanto que ele quisesse, porque ele não conseguiria pagar a dívida. Era impagável. Amém? E aí ele continua no versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo, mandou-o embora e perdoou a dívida, deixou passar. Amém? E aí continuando, ele diz: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Ou seja, conservo é o servo do mesmo rei que ele. Os dois eram servos do mesmo rei, do mesmo Senhor. Amém? E ele diz: saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários, 100 dias de trabalho. Amém? Em torno de 4.700 reais. Uma dívida pagável. Amém? Devia 2 bilhões e aproximadamente 700 milhões de reais. Amém? E agora o outro deve 4.700, dá para pagar. Amém? Faz uma parcela aí e paga. Amém? Aleluia. E aí ele continua: devia 100 denários. E agarrando-o, sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou à prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste.
Não deves tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, e até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar cada um do seu irmão. Amém? Ou seja, tinha uma dívida impagável. Esses somos nós. Amém? Não tinha como pagar a nossa dívida com o Senhor. Não tinha como eu trabalhar e pagar a ofensa que nós fizemos ao Senhor. Era uma dívida impagável. Mas o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então observa que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho como propiciação. Deus fez a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação é apaziguar, desfazer um Deus ofendido. Isso é propiciação. E quem foi que fez a propiciação? Deus, ou seja, o Deus ofendido, Ele deu um jeito de apaziguar a sua própria ofensa. Ele pagou o nosso escrito de dívida que havia contra nós, que nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, Ele pagou uma dívida impagável. Não tinha como trabalharmos para pagar. Amém? E agora o que Ele quer de nós? Que quando o teu irmão te ofende, você também perdoa. Porque nada que o teu irmão, o teu íntimo, o teu amigo fizer com você se compara à sua ofensa com o Senhor. Toda ofensa que você possa receber é pagável, pode perdoar. É isso que ele está dizendo. Então eu estou ofendido, pode ser paga, pode ser perdoada. A que não era paga era sua para com Deus, mas Ele resolveu perdoar, Ele resolveu deixar passar. Então você precisa se levantar como bispo, como supervisor do seu coração e resolver no seu interior: deixa passar, perdoa. Arranque a ofensa, lance ao mar e vai secar e vai morrer. Amém? Porque você não vai interromper o poder do Senhor na sua vida. Aleluia, aleluia. Liberto da ofensa, liberto da amargura. Meu irmão, pode doer, a palavra entrou e pode doer dentro do seu interior, mas coloca a mão, puxa com força e arranca essa amargura hoje. Diga para ela: amargura, eu digo para você, saia, transporte para o mar. Eu transplanto você no mar hoje e você vai me obedecer. Resolva hoje você viver livre, meu irmão. Eu não posso colocar a mão sobre você e tirar essa ofensa. É você que tem que fazer. É a sua fé, é o seu coração, é você que precisa se levantar com autoridade e dar uma ordem à sua emoção e dominar sobre a sua emoção. E chega, resolve hoje não viver a amargura, não viver a ofensa. Perdoe, deixe passar e você vai ver hoje, agora, imediatamente, o poder do Senhor se movendo na sua vida, se movendo na sua casa e você desfrutando do avivamento do Senhor. Aleluia, amém, querido. Deixa passar, canta aí, meu irmão. Aleluia, deixa passar, domine, controle você, os seus sentimentos. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja ousado, meu irmão. Se você recebeu alguma direção do Senhor e você tem alguma coisa no seu coração, se essa pessoa estiver aqui, meu irmão, seja ousado. Seja ousado. Aí as pessoas vão ficar me olhando. Eu quero é ficar com esse troço dentro de mim. Aleluia. A pessoa vai ficar surpresa quando você lá der um abraço nela, mas ninguém vai ficar te olhando, te acusando, não. Porque é uma tentação. Todo mundo está sujeito. Você venceu hoje, mas não pensa que amanhã
você está livre. Não, ele vai bater de novo lá. Vai lançar. E você, eita, sai daqui, capeta. Sai daqui com essas sugestões. Porque as minhas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para anular esse sofisma, essa mentira que você tem jogado na minha mente. Aleluia, aleluia. Resolva isso hoje, resolva esse problema hoje. Se está na tua casa, se é um parente seu, um familiar seu, resolva hoje. Pega o telefone depois, quando sair daqui, liga para a pessoa. Aleluia, aleluia, e diga: olha, eu estava ofendido, estava me fazendo mal, aleluia, mas eu perdoo, você nem sabe, mas eu perdoo, deixo passar. Eu quero ver uma vida em paz com você. Isso estava atrapalhando o nosso relacionamento, mas eu rejeito hoje a viver dessa forma. Eu quero viver em paz com você. Aleluia, resolva isso hoje, resolva isso agora. Viva em paz, amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.